Oi, people, tudo bem? Sou a Ana Paula, que é o canal Literatura Aberta, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante para você entender, para você prosseguir nos seus estudos, que é literatura é linguagem, tá bom? Mas aí a gente vai entender direitinho o que isso significa com exemplos na prática, tá bom? Então, no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, ele tá aqui na descrição e eu recomendo fortemente que você entenda. A gente estava discutindo o que é literatura. E aí eu fico muito preocupada assim com professora, que a discussão que é feita em cima de literatura, ela é muito decoreba ou ela é muito esvaziada de sentido, né? Então eu quero ter para vocês uma definição mesmo estruturada, né? De modo que vocês entendam o que significa literatura, tá? E o que a teoria literária chama de literatura, para quando vocês forem para o texto literário ou quando vocês se depararem com uma questão mais teórica, tá bom? Vocês consigam reconhecer lá os princípios, tá? Lembrando que se você está estudando sozinho, literatura, né, para o Enem, para o vestibular, aqui eu falo da minha realidade que é São Paulo, tá bom? Unesp, USP, Unicamp, tá? Passa lá no meu Instagram, entra lá nos meus destaques, lá chamado material de aprofundamento, lá eu tenho um roteiro para vocês, lá eu posto material para você conseguir acompanhar esse curso sem você se perder, tá bom? Vai que você cai num dos meus vídeos de paraquedas aí e você quer saber qual é a sequência lógica que você tem que seguir, combinado? Então passa lá no meu Instagram literatura, arroba literatura aberta, tá bom? Tá lá na minha bio, facinho de você achar, tá? Então vamos lá, gente. A gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, tá? Meu objeto de pesquisa na literatura é a linguagem, tá? Tem um monte de gente que gosta de estudar literatura história, literatura psicologia. Eu gosto de estudar literatura e linguagem. Eu gosto de ler o texto literário e ver o que a mensagem está passando para nós, tá? Então, vamos ser mais delongas e ir para o meu mind map, porque você vai entender de fato o que é literatura e linguagem, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Bem bonitinho aqui para vocês, tá? Então, assim, essa é uma pergunta difícil, tá bom, de responder. Eu deixei bem claro aqui para vocês, porque olha só, essas características serão apresentadas umas separadas umas das outras, mas elas atuam em conjuntos no texto literário, tá? Então, eu quero deixar bem claro que eu vou colocar para vocês as características separadas, mas elas vão atuar em conjunto, tá? Quando chegar na hora da gente analisar uma peça literária, tá bom? Quando a gente chegar na fase da gente analisar um livro juntos, ou um texto juntos, eu mostro para vocês e indico a aula para vocês voltarem e retomarem isso daqui, tá? Então vamos lá, gente, ó. Bom, primeira coisa, né? O que é um texto literário? Aí que vem a pegada também. Texto literário, tá? São textos cujo sentido é obtido através da compreensão da metáfora, tá? Essa é uma definição clássica que é bom você também anotar. Geralmente, tá? Vocês aprendem essa noção, tá bom? Através desse conceito aqui. Ele chega na escola dessa maneira: textos literários e textos não literários, tá bom? Aí eu acho que a gente está falando a mesma língua, tá? Então vamos lá. O que a escola vai chamar de textos não literários? Textos não literários, você também tem que aprender uma outra palavra chamada gêneros literários. Se você não aprendeu, vou fazer um vídeo para vocês sobre o que são gêneros, tá bom? Gêneros literários, gêneros não literários, vai ficar mais fácil, tá bom? Mas é o seguinte, tudo é texto nesse mundo. Eu estou produzindo um texto oral agora, estou expondo para vocês uma aula. Eu escrevi um bilhete aqui para mim no post-it, isso é um gênero textual. Você leu uma notícia no jornal, isso é um gênero, tá bom? Você viu uma receita na bula, isso é um gênero, tá bom? Então, tudo que circula no mundo, todo tipo de texto, a teoria chamou isso de gênero. Aí, alguns gêneros a gente chama de gêneros não literários e outros gêneros a gente chama de gêneros literários, tá bom? Acontece que também na antiguidade clássica eles já chamavam isso de gêneros literários, que era o épico, lírico e dramático, aí gerou toda uma confusão ainda maior, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? Os textos não literários, tá bom? São textos em que você pode colocar uma metáfora ou qualquer outra figura de linguagem, mas ela é utilizada como ornamento, ela não é utilizada para deixar o texto bonito, ela não é utilizada para dar sentido geral no texto, tá? Ela deixa o texto mais bonito. A metáfora ali é para enfeitar, tá? O que você quer dizer, geralmente, tá bom? A gente vai dizer que a linguagem ali é uma linguagem denotativa, tá? Também posso abrir um vídeo aqui para vocês, eu acho que é sempre importante, né? Porque eu acho que fica tudo muito solto. Denotativa,
tá? Eu faço uso de uma linguagem denotativa. O que isso significa? A gente usa um exemplo muito tranquilinho com os alunos que é de dicionário, tá? Não foge da linguagem do dicionário. Você não tem como fugir do sentido expresso, tá? Eu pego o texto e eu tenho que interpretar o texto ao pé da letra, tá bom? De acordo com o sentido que é expresso no dicionário. Então, uma notícia, como está acontecendo no jornal hoje em dia, né? Eu estou gravando esse vídeo no momento em que acontece aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então não tem como você fugir disso, né? Uma guerra contra um país, tá? Isso é de dicionário, é uma guerra, certo? Não é figurado, não é uma possibilidade, é uma realidade, tá? Então a gente chama isso de denotativo, tá? É objetivo. O jornal tem a missão de passar para nós exatamente o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, é, aviões russos bombardearam, olha só, uma maternidade ucraniana. Não é mentira, não é exagero, não é licença poética, se é que isso poderia ser uma licença poética, né, gente? Mas não é exagero, é objetivo, é a função referencial da linguagem. Ele tá me dando uma informação, tá? Isso é um texto não literário. O texto não literário, ele busca me informar, tá? E para me informar da maneira mais direta possível, ele vai utilizar uma linguagem objetiva, denotativa, tá? Então, aviões russos bombardearam um hospital na cidade X ucraniana. Acabou, tá? Não tem segredo, tá bom? Então, a pergunta que vem por trás de um texto não literário sempre é: o que você quer dizer com o que você quer dizer? Eu quero dizer que está acontecendo uma guerra nesse exato momento, tá? Na Ucrânia. Já os textos não literários, tá bom? Eles são textos em que a metáfora ou qualquer outra figura de linguagem, elas são essenciais na construção do sentido do texto. Se você não traduz a metáfora, você não consegue traduzir o texto. E aí que vem a dificuldade de leitura do texto literário, porque você às vezes tem dificuldade de ler um texto não literário. Aí você tem que pegar um texto literário em que você não consegue traduzir o conotativo, que é identificar a figura de linguagem, verificar qual foi o uso que o autor quis fazer daquela figura de linguagem, né, dentro daquele contexto, né, para a função poética. Aí a sua pergunta é: o que significa isso, né? O que o autor, né? Por que o autor usou essa figura de linguagem? Por que o autor usou essa palavra, né? Então, a pergunta que fica na sua cabeça é: o que significa isso? O que significa essa palavra nesse contexto, né? Porque, por exemplo, nesse contexto aqui, o avião bombardeou a cidade X, a palavra significa avião, a palavra significa bombardeou, a palavra significa cidade, a palavra significa, sei lá, X, certo? Nós não tem dúvida. O que eu quero dizer? Que está acontecendo uma guerra. Agora aqui não, aqui eu quero saber o que significa isso. Por quê? Porque nós estamos num outro mundo, tá? O Machado criou um muito bom, né? Que é O Menino é o Pai do Homem. Quem lê o livro do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe mais ou menos o que significa o menino é o pai do homem, né? Num determinado capítulo, o narrador nos conta que tipo de menino ele foi. E era um menino horrível, péssimo, né? Que transformava o escravo dele num cavalinho, que fazia coisas terríveis, né? E aí ele termina o capítulo falando: o menino é o pai do homem. Aí você fala: putz, ele foi um menino terrível, um menino impiedoso, um menino cruel. Ele vai ser um homem de que tipo de homem ele vai, que homem ele vai se tornar, né? Então o que isso significa? O menino ser o pai do homem, perceberam? É essa relação que a gente vai. Agora aqui eu trouxe um exemplo para vocês mais tranquilo, ó. O que você quer dizer? O pai do menino é um comédia, certo? Percebam que eu falei para vocês o seguinte, né? Que a metáfora ou qualquer outra figura de linguagem é utilizada como ornamento, ela não mexe muito no sentido, né? Quando eu falo para você que o pai do menino é um comédia, aí você não pergunta o que isso significa, você pergunta o que você quer dizer. Que o pai do menino é um palhaço, né? O pai do menino é engraçado, né? Então, eu não mudei tanto o sentido, né? Porque o que acontece? Quando eu faço esse uso da linguagem, né? Quando eu penso da linguagem dessa forma, quando eu uso a linguagem de uma maneira literária, que é aqui, ó, o menino é o pai do homem, certo? Eu faço a pessoa pensar. O menino é o pai do homem. Eu fico assim. Olha só, de novo, eu já ia perguntar sem saber, automático, ó. O que isso significa? O que será que a pessoa quis dizer?
Agora, quando eu digo o pai do menino é um comédia, não tem muita interrogação na minha cabeça, né? O que tem é o que significa comédia? Palhaço, engraçado? Palhaço no bom sentido? Palhaço no mau sentido, né? Mas não muita coisa. O que você quer dizer com comédia? O que você quer dizer com palhaço? Agora é o que significa isso, né? Tudo isso aqui tem sentido para mim, tá? Então é nesse sentido que eu falo para vocês que a linguagem no texto literário ela é super importante, tá bom? Porque eu tenho que entender metaforicamente o que que a linguagem tá fazendo ali, qual é a função da linguagem, tá? Qual que é o objetivo dela, tá? E por isso que a gente faz essa distinção entre textos literários e não literários. A primeira coisa que a gente percebe é que a linguagem funciona de jeito diferente, tá? Bom, próximo passo. Quando eu falei para vocês lá no vídeo anterior, se você não assistiu, eu insisto, tá? Que você assista, tá? Eu falei para vocês que a linguagem ela é colocada em primeiro plano, tá? E eu acho que isso é interessante a gente pensar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu falo o seguinte, que é uma experiência prolongada com a linguagem. O que isso significa? Experiência prolongada com a linguagem significa que você fica pensando muito na linguagem que você acabou de ler. Você fica, meu Deus do céu, o que significa isso, né? O menino é o pai do homem. O que o autor quis dizer com isso? Aí você pode ser aquele leitor que fica bugado, né? Fica com raiva e fala, não quero saber o que significa isso. Tchau e bênção. Sou muito feliz, não entendendo o que isso significa. Vou embora. Acontece que muitas vezes você precisa ler, você precisa fazer uma prova, ou você precisa fazer a prova da lista de leitura obrigatória, você não tem como fugir, tá? Esse é o problema. Essa é a minha crítica em relação a você ficar dependente de vídeos resumos, vídeos análises, que depois a gente conversa sobre isso num outro momento, tá bom? Você não consegue resolver esse problema aqui, ó, que a prova vai fazer você lidar com ele, que é o problema da experiência prolongada com a palavra. Você não vai saber lidar com ele, tá? A língua quer chamar a atenção para a própria língua. Você tem que pensar, né? Por exemplo, como aqui, né? Cadê? Ai, meu Deus, eu vou pegar pequenininho aqui. Aí fica mais fácil da gente ver. Aqui tá muito grande esse aqui, ó. Olha só. O menino é o pai do homem. O que será que ele quis dizer com isso aqui? Né? Essa construção, né? O Machado pensou para escrever isso aqui, certo? O autor pensou. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Deixa eu pegar aqui pequenininho. Bom, outra coisa que ele vai fazer para chamar a atenção, né, que enquanto a gente quando vai escrever um texto, por exemplo, eu dei o exemplo do avião russo bombardeia a cidade e tal, certo? Eu vou fazer uma combinação das mais simples possíveis para poder te mandar a mensagem, sabe? Eu vou dar um exemplo, tá? Meu irmão diz que eu sou péssima usando gírias, mas vamos lá. Papo reto. Você tem que mandar um papo reto para a pessoa entender isso da maneira mais rápida possível, certo? Na literatura a gente faz o contrário, a gente tenta construir da maneira mais bonita possível. Para você ficar pensando, lembra que eu falei para você que a experiência prolongada com a palavra? Eu quero chamar a atenção da língua. Então como é que eu faço isso? Eu faço uma combinação inesperada. Eu promovo uma combinação inesperada, tá? Então eu faço isso para chamar a sua atenção. Olha que bonito. Aí eu vou falar que bonito, né? Eu gosto da linguagem, ó. O menino é o pai do homem. Isso é muito bonito, você pensar. Porque se um contexto é positivo, né? Uma pessoa, ele era uma criança boa, é uma criança muito, sei lá, positiva, uma criança que fazia coisas muito boas, o menino é o pai do homem, você termina sorrindo, né? Agora, quando você lê o Memórias Póstumas de Brás Cubas e você vê o Brás fazendo coisas horríveis e você pensa assim, o menino é o pai do homem, você termina e fala, meu Deus do céu, explicado, né? Tipo, não tem salvação esse moleque. Ou então, esse aqui é de um texto do Guimarães Rosa que eu gosto bastante, né? Que ele vai falar sobre como que nós brasileiros a gente lida muito com a opinião pública, né? E a gente tem vergonha das pessoas nos julgarem. Quem vai discordar dele, né? Ele fala que a gente lida muito com essa vergonha, assim, das pessoas olharem e julgarem o que a gente tá fazendo, né? E aí um casal fez uma coisa que é para escândalo, para feliz... eu esqueci de colocar o feliz. Para feliz, que a galera adora, né? Ver quando as coisas dão tudo errado pros outros, né? Todo mundo entende isso. Para todo mundo que é brasileiro entende isso. Para feliz escândalo da pública opinião popular. Olha só, tipo, para feliz escândalo da pública opinião popular, significa o seguinte, que a galera amou o que estava acontecendo, né? Significa que a vizinhança toda sentou na frente da calçada, pegou os banquinhos, pegou uma pipoca e ficou olhando o que estava acontecendo.
Quem nunca viu uma situação dessa na sua vida? Quem nunca viu os vizinhos de olho? O que está acontecendo na vida do outro? Para feliz escândalo da pública opinião popular. Pública opinião popular. A opinião de todo mundo, né? E ele fez isso para quê? Ele fez uma construção, ó, de estruturas, né, inesperadas para promover a reflexão. Ele fez uma experiência prolongada. Eu fiquei pensando, nossa, o brasileiro adora olhar a vida do outro, né? Chamou a atenção da língua, né? E através da combinação de estruturas e combinações inesperadas, né? Então, são essas combinações inesperadas que promovem a reflexão. Se você vai fazer uma sua redação no Enem, uma ótima forma de você pontuar naquela competência que observa se você sabe usar a língua de uma maneira melhor é fazendo estruturas desse jeito. Você brincando com a estrutura da língua, porque mostra que você é uma pessoa que domina a linguagem. Então, olha só, isso daqui também é do Guimarães Rosa, né? Passarinho, quando debruça, o voo está pronto. Ele contou toda uma história e arrematou com essa frase. É a mesma coisa que o menino pai do homem. Aí você fala, putz, já era, tá? Então a literatura tem esse poder. Aí se você ainda não entendeu que a linguagem é a parte principal da literatura, se você ainda é aquela pessoa que acha que a parte principal da literatura é a história, tanto a história com H minúsculo como a história com H maiúsculo, eu trouxe mais uma outra coisinha pra vocês, tá? Porque, olha só, a literatura é linguagem. Ó, a ideia da literatura é colocar a linguagem em primeiro plano. Porque você não sabe o que vai acontecer. Olha só o que eu trouxe aqui pra vocês. Ó. Eu achei isso demais aqui. Isso aqui são os originais do romancinho 984. Olha só. Você achando que é fantasia, que é toda aquela história lá do porquinho e tudo mais, né? Tipo, acho que era a Revolução dos Bichos, que é do porquinho. Não importa, olha só. Olha quantos rabiscos, gente. Certo? Porque literatura é linguagem, tá? É que você entre em contato com o universo pronto, já acabado, né? Isso aqui parece a sua redação, ó. Tá vendo? Você acha que só você que escreve assim? Olha aqui, isso aqui, ó, é o Alberto Caeiro, ó. Tipo, já era, ó. Não quero esse poema não serve pra nada. Tipo, X. Olha só do James Joyce, Ulisses. Dá uma olhada pra isso, gente. Esse manuscrito, que coisa incrível. Lindo, né? Tudo riscado. Tipo, maluquice, né? Literatura é linguagem, é alguém escrevendo, é alguém pensando a língua, é alguém falando, não, essa palavra fica melhor do que essa. É alguém colocando a linguagem no exato lugar que ela acha que tem que ficar. Olha aqui do Guimarães Rosa, né? Unir, tipo, tirar, né? Tinha várias partes assim, ó, abrir parágrafo. Olha só que bonito, né? Então, para mostrar que literatura é linguagem, gente. Literatura, antes de mais nada, literatura é linguagem. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você sabe, deixa aqui no campo dos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, você já sabe, né, gente? Tem que dar aquele like, tem que compartilhar para ajudar a gente. Se inscreva no canal, tá bom? Se você gosta de material de aprofundamento, passa lá no meu Instagram, tá bom? Lá eu tenho o meu grupo do Telegram. Lá funciona, tá bom? Lá você entra, pega material de apoio. Esses mind maps, eles estão todos disponibilizados lá. Lá também eu abro caixinha de pergunta todo santo dia para você entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. Combinado, gente? Então, até a próxima, pessoal. Tchau.